Então, no sistema, o que eu tenho? Vamos lá. 3x mais 2y igual a 10. Nossa, daí é fácil. Ah, é? Eu aprendi essa 2x menos, silêncio, menos y, Licença, senhor. fica à vontade, igual a 12. Lá fora. Vamos lá. O que acontece nesse caso aqui? Eu preciso encontrar o valor de x e o valor de y. Então, se eu somar, o que vai acontecer? Olha lá. Quando eu somo aqui, eu somo os termos semelhantes. 3x mais 2x dá quantos? 5x. 2y menos y vai dar quantos? 1y ou y. Dá na mesma. E 10 mais 12? 22. Eu zerei alguma variável? Não. Então, eu vou ter que buscar artifícios para que eu possa zerar uma variável, ou x ou y. É você que vai definir. Nesse caso, o que convém eu zerar, o x ou o y? Por que zerar o y? Não tem nada aqui, é 1. Ou seja, quem que tem que estar aqui para zerar o y? O 2. Não é? Portanto, se eu multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2 negativo. Certo? Dá 2 negativo e eu zero. Só que se eu multiplico o y, eu tenho que multiplicar todos os termos. Certo? Não é somente multiplicar o y e esquecer dos outros. Porque daí eu tiro a equivalência de quem? Da minha equação. Então vai ficar 2 vezes quem? Vezes 2, 2 vezes 1 e 2 vezes 12. Ok? Copio a equação de cima. 3x mais 2y igual a 10. 2 vezes 2 dá 4. X, olha lá, 2 vezes 2x, 4x. Não tem nada, é positivo, mas com menos vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Y. E 2 vezes 12, 24. Agora eu somo. Ou seja, 3x mais 4x, 7x. Tenho 2 e devo 2, vai zerar. Não tem necessidade de colocar 0y aqui. Você pode deixar sem. Porque ele zerou, sumiu. 10 mais 24 dá quantos? 34. O 7 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Vai dar 4, que vai dar 28, que depois vai dar... 5 vezes 7 dá 35, então vai dar um número quebrado. Posso deixar na fração. Nesse caso, não tem necessidade de deixar no número decimal. Na prova pode deixar na fração? Pode. Se não for divisão exata, pode deixar na fração. Agora, se for a divisão exata, você tem que fazer. Tá? Então, aí eu escolho a fração de cima ou a de baixo. É você que vai definir para encontrar o y. Certo? Tanto faz. Se eu pegar a equação de cima, eu tenho 3x mais quem? 2y igual a 10. Mas é mais fácil pegar o que está positivo, né? Provavelmente, né? Aqui, como eu tenho 2 que multiplica o y, depois eu tenho que passar o y dividindo. Né? Se eu pegasse a equação de baixo, eu não ia passar ninguém dividindo, porque é 1. Só que eu teria que isolar o y para o segundo membro para ele ficar positivo. Tá? Então, independente se eu pegar a primeira equação ou a segunda, é você que vai definir. Tá? Então, vai ficar 3 vezes x. Meu x vale quantos? 34 sétimos. Certo? Mais 2y igual a 10. Não tem nada, é 1. Multiplicação de fração é numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 3 dá 9. Então vai ficar 102. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 34. Certo? 102 sobre 7. Mais 2y igual a 10. Vou isolar o y. Então vai ficar assim, ó. 2y igual ao que eu já tenho,
10 menos quem? 102 sétimos. Ok? Aí, o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu tenho que agrupar. Certo? Eu tenho que agrupar, nesse caso, 10 menos 102. Só que eu tenho um 2 lá do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC entre todos os termos. O mínimo múltiplo comum entre eles. Ou seja, deixar no mesmo denominador. Como o denominador desse lado é 1, o outro é 1 também, e o meu maior é o 7, que número vezes 1 dá 7? 7. Então, eu multiplico aqui por 7 e multiplico aqui por 7. Aqui também eu multiplico por 7 e aqui eu multiplico por 7. 2 vezes 7, 14. Y sobre quem? 7. Igual 7 vezes 10. 70. E 1 vezes 7, 7. Menos quem? 102 sobre 7. Agora, o que acontece? Eu tenho uma igualdade. Certo? Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Simplificar todos os termos, inclusive do primeiro membro e do segundo membro. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade. Se eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar aqui, ó, esse 7 com esse 7 e com esse 7. E trabalhar apenas com a parte de cima. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade. Certo? Aí eu trabalho... Por que, então, vamos lá de novo. Por que eu tinha lá 2y igual a 10 menos 102 sétimos. Certo? Aí eu deixei tudo na mesma base. Deixei tudo no mesmo denominador. Que nesse caso o maior é o 7. Então, eu multipliquei o 1 por 7 e o 10 por 7. Lá no primeiro membro, o 1 por 7 e o 2 por 7. Certo? Deixei tudo na base 7. Aí lá embaixo ficou 14 sétimos vezes y igual a 70 sétimos menos 102 sétimos. Certo? Aí como eu tenho uma igualdade e no meu primeiro membro o denominador é igual ao segundo, o que eu posso fazer? Simplificar eles e trabalhar apenas com a parte de cima. Certo? Porque os denominadores são iguais. Se eles fossem diferentes, eu não poderia fazer isso. Aí eu teria que... igual, não foi um, não é diferente? Eu deixei no mesmo denominador. Entendeu? Igual, se fosse 2 ali, aí eu teria que multiplicar por 7 o 2. O 2 eu teria que multiplicar por 7 e esse 7 eu teria que multiplicar por 2. Por quê? Para deixar na mesma base, 14. Sempre tem que ficar na mesma base. Ok? Mas aí nós vamos ver outro exercício aí com calma. Tá? Então, simplifiquei esse 7 aí e trabalho apenas com a parte de cima. Então, vai ficar 14y. Eu tenho 70 e devo 102. Como que vai ficar a minha situação? Negativo, não é? Menos 32. Porque eu tenho 70 e devo 102. Então, eu vou ficar devendo 32. O 14 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo menos 32 dividido por 14. Ambos são múltiplos de quantos? De 2. Então, necessariamente, eu tenho que simplificar. Por quê? Ambos são múltiplos de 2. Certo? Então, eu divido aqui por 2. E divido aqui por 2. 32 por 2 dá quantos? 16. 14 por 2? 7. Pronto, encontrei. Então, eu tenho a minha solução aqui. O meu x é 34 sétimos e o meu y é 16 sétimos. Simples assim. Negativo, meu irmão. Negativo. Não, eu tô vendo até X ali. Tudo bem? Meu amigo, o senhor vai ter que pegar e estudar. Isso, exatamente, meu amigo. Parabéns, gostei. Ei, segura aí pra você. Troféu joinha, meu parceiro. Hoje o senhor merece o troféu joinha. Parabéns. Vai. Você não fala assim,
Fala, meu irmão. Vem. Traz mil pra esse cara, moço. E rapaziada, se inscreve, deixa o like aí, tamo junto. Valeu. Hugão na área, falou Hugão na É, eu área. mesmo, Hugo Rafael. Segue lá no Instagram, HG Trem.